Você já percebeu que ninguém nunca nos ensina a lidar com a própria mente? Passamos anos aprendendo matemática, gramática, regras de trânsito, mas quando a vida nos joga em um turbilhão de emoções, a maioria de nós não tem ideia de como reagir. Não é curioso? Ou melhor, não é perigoso? Porque a verdade é dura. Não são as grandes tragédias que destroem as pessoas, mas os pequenos acúmulos diários de ansiedade, estresse e desesperança. É como morrer afogado em conta-gotas. E é aqui que entra a pergunta que quase ninguém se faz. Se nossa mente é a ferramenta mais poderosa que temos, por que vivemos como se ela fosse uma inimiga fora de controle? Hoje você vai aprender a transformar a sua mente em aliada. Vamos explorar técnicas cientificamente comprovadas para enfrentar crises, vencer medos e quebrar padrões destrutivos. Tudo isso de forma simples, visual e didática, com a ajuda dos nossos amigos Stickmans. Prepare-se! Este vídeo pode mudar a forma como você encara a si mesmo. Capítulo 1. Reenquadramento cognitivo. O primeiro método é o reenquadramento cognitivo. O que é isso? É a capacidade de mudar a forma como interpretamos um acontecimento sem alterar os fatos. Por que funciona? Porque nossa mente nunca reage à realidade em si, mas à história que contamos sobre ela. Exemplo prático. Você não foi promovido. Pensamento automático. Sou um fracasso. Pensamento reenquadrado. Não foi dessa vez, mas isso revela pontos para eu melhorar. Percebeu? A situação não mudou, mas sua narrativa mudou. E com ela muda também sua disposição para agir. Capítulo 2. Kit de primeiros socorros emocionais. Imagine ter um kit preparado para quando a crise vier. E isso é o kit de primeiros socorros emocionais. Funciona assim. Você identifica os sentimentos que mais costuma ter em momentos difíceis e prepara estratégias simples para cada um deles. Exemplo de kit. Para a ansiedade, respiração profunda ou música calma. Para a raiva, sair para caminhar 5 minutos. Para a tristeza, ligar para um amigo confiável. Para a falta de foco, alongamento rápido ou exercícios físicos. A ideia é não depender do improviso na hora da dor. Você não pensa, você usa o kit. Capítulo 3. Quebrando ciclos de ruminação. O que é a ruminação? É quando a mente gira em círculos sobre um mesmo problema sem chegar a lugar nenhum. Por que acontece? Porque o cérebro tenta resolver algo, mas acaba preso no looping. Como quebrar? Use o método 5-3-1. 1. Observe 5 coisas ao seu redor para ativar os sentidos. 2. Mude de ambiente. Levante-se, vá a outro cômodo. 3. Foque 3 minutos em uma tarefa que exija concentração, como contar de trás para frente. 4. Execute uma ação prática, mesmo que pequena. Essa combinação quebra o ciclo mental e cria um caminho de saída. Capítulo 4. Efeito holofote. O efeito holofote é a ilusão de acreditar que todos estão prestando atenção em você. Na prática, quase ninguém está. Cada pessoa é tão ocupada com os próprios problemas que mal percebe os nossos. Você pode passar a semana remoendo uma gafe, mas os outros já esqueceram em minutos. Libertar-se desse efeito é libertar-se do medo exagerado do julgamento alheio. Capítulo 5. Falar na terceira pessoa. Esse método é simples. Fale de si mesmo na terceira pessoa. Exemplo, em vez de dizer, não consigo enfrentar isso, diga, Lucas consegue enfrentar isso. Por que funciona? Porque cria distância psicológica. Você se aconselha como se fosse outra pessoa. O resultado? Mais clareza, menos desespero. Capítulo 6. Contraste mental. O contraste mental une 2 mundos, o da esperança e o da realidade. Primeiro, imagine o resultado que deseja, depois visualize os obstáculos que surgirão. Exemplo, quero começar a correr. Vejo-me saudável, cheio de energia, mas reconheço, vou estar cansado após o trabalho. Solução? Se estiver cansado, corro apenas 10 minutos. Isso mantém o sonho vivo, mas com os pés no chão. Capítulo 7. Antifragilidade. Ser resiliente é resistir ao impacto. Ser antifrágil é crescer com impacto. Como aplicar? Exponha-se a pequenos desafios que fortalecem seu sistema. Banhos frios para treinar desconforto. Jejum ocasional para fortalecer disciplina. Conversas difíceis para expandir coragem. Cada microdesafio cria reservas de força para o inesperado. Capítulo 8. Paradoxo de Stokedale. O paradoxo de Stokedale ensina a viver entre 2 extremos. Manter fé inabalável no futuro, mas encarar com lucidez brutal o presente.
Não é se iludir com otimismo vazio, nem se entregar ao pessimismo. É suportar o agora difícil sem perder a visão de que haverá um depois. Capítulo 9. Sistema pessoal de resiliência. A resiliência não é sorte, é treino. Você pode criar um sistema pessoal de resiliência, praticando cada uma dessas técnicas até que se tornem automáticas. Assim, quando a crise vier, você não vai improvisar, vai simplesmente acionar o que já está programado em sua mente. É como instalar um software mental de sobrevivência e crescimento. A vida nunca vai ser livre de desafios, mas você pode decidir se será refém das próprias emoções ou o engenheiro da sua mente. Agora você conhece ferramentas poderosas: reenquadramento, kit emocional, quebra de ruminação, efeito holofote, terceira pessoa, contraste mental, antifragilidade, paradoxo de Stockdale e o sistema de resiliência. O próximo passo é treinar um pouquinho a cada dia. Se este vídeo fez você pensar diferente, então compartilhe. Se te trouxe esperança, então se inscreva. E se você quer continuar mergulhando em temas que ampliam a consciência, aqui é o seu lugar. Eu sou a voz por trás do canal Consciência em Foco, e a sua mente está só começando a despertar.